Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu vim trazer mais esses dois livros aqui, ó. Quem Mexeu no Meu Queijo e Como Sair do Labirinto. São dois livros maravilhosos. Ultimamente eu tenho lido bastante. Sabe aquela história não há mal que não traga um bem? A minha gestação é de risco, então eu tenho que ficar de repouso total. Praticamente toda a minha gestação foi assim, então eu aproveitei bastante pra ler. Então o mal é porque eu tenho que ficar parada, e isso é difícil pra mim. E o bom é porque eu tenho lido muito. E todos esses livros eu já posto aí em tempo real no meu Instagram, @ThalitaLaes. E depois desses eu já li bastante, que eu pretendo trazer aqui, caso Sofia não nasça logo, né? Porque tá bem pertinho. Então vamos lá. Eu vim trazer esses dois livros aqui, ó. Quem Mexeu no Meu Queijo e Como Sair do Labirinto. Quem Mexeu no Meu Queijo trata-se de uma parábola que conta sobre a questão de como você deve lidar com as mudanças do dia a dia. Quem Mexeu no Meu Queijo. Vou começar primeiro falando sobre esse livro, que é o início, e esse aqui é a continuidade de Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, logo aqui, tudo se passa dentro de um labirinto e existe 4 personagens principais, que são 2 ratinhos e 2 humanos, que eles chamam aqui no livro de Pessoinha. Logo no início do livro, ele já traz uma explicação do que... Deixa eu botar aqui, no início do livro, ele traz uma explicação do que você vai encontrar, de como as coisas vão se suceder, né? Por exemplo, sobre as 4 pessoinhas. Como o livro trata-se de mudanças, ele já explica aqui logo de cara o que cada personagem traduz. Por exemplo, às vezes podemos agir como Sniff, que percebe a mudança cedo, ou como Scooter, que são os 2 ratinhos, que entra logo em atividade. Ou como Ren, que rejeita a mudança, resistindo a ela, pois teme que isso leve a algo pior. Ou como Hans, que aprende a se adaptar a tempo quando percebe que a mudança leva a alguma coisa melhor. Então, essas características desses personagens estão atreladas a gente, que muitas vezes... Calor aqui. Então, essas mudanças desses personagens que eu falei aqui, às vezes, tá embutido em nós, todas as 4. Porque às vezes percebemos mudanças de cara e já não temos dificuldade em fazer essas mudanças. Outras vezes demoramos muito para aceitá-las. E outras vezes nós resistimos de todas as formas. Então, o livro ele se passa dentro de um labirinto. Aqui, como eu tinha dito, o labirinto é a história... da história representa o lugar do qual você passa o tempo todo procurando o que quer. O queijo é uma metáfora para o que queremos da vida, seja um emprego, liberdade, saúde, reconhecimento, e o labirinto representa nosso local de trabalho, a comunidade onde vivemos, o lugar onde a gente vai buscar aquilo que nós temos como sucesso. Então, Thaís, não. Então, assim, os 2 ratinhos, a história é basicamente isso. Os 2 ratinhos, eles todos os dias entram nesse labirinto para procura de queijo. Então eles vão seguir seus instintos. E quando ele acha o queijo, se alimenta ali o suficiente e volta para sua casa. E no outro dia tudo se repete. Já os humanos, eles usam mais a questão do racional, então eles, ao encontrar uma quantidade grande de queijo, eles já se acomodam ali e vivem na zona de conforto. Ninguém sabe de onde o queijo vem, para onde o queijo vai. Então, como ninguém sabe de onde o queijo vem, eles só sabem que toda vez aquele queijo está ali. Eles passam muito tempo acomodados ali ao lado do queijo, comendo aquele queijo ali, até que certo dia o queijo some e ninguém sabe para onde. Então, os ratinhos já agem por instintos e já saem à procura de um novo queijo. Entram num labirinto e vão procurar. Já os humanos não, eles resistem a essa mudança. E eles, ao invés de perceber que tem que procurar um novo queijo, que tem que sair, buscar resiliência, não. Eles começam a culpar, a procurar por que o queijo não vem mais, a culpar o destino, a botar culpas nas adversidades, nas situações. Diferente dos ratinhos, que já partiram para ação e já foram buscar um novo queijo. E nisso, um dos humanos, no meio da história, ele se dá por si que aquele queijo não vai voltar mais. Sendo que um dos personagens, que é o Ren, ele resiste tanto, diz que uma hora ou outra esse queijo tem que voltar. E vai passando os dias, eles vão entrando tipo em estado de miséria, de fome, até que um dos humanos decide tomar a decisão de sair também procurar o queijo. Fato é que
ele encontra um novo desafio, porque ele se acomodou muito por um bom tempo. E nisso, nessa procura de um novo queijo, começa a surgir vários medos, vários pensamentos. Se ele fez ou não as coisas certas, de ter abandonado o amigo lá, esperando, ou se ele deveria ficar esperando o queijo. Mas nisso ele segue, ele encontra uma nova mina de queijo, que muito mais abundância. Então, no final das contas, ele viu que valeu a pena ter essa mudança de paradigma, de pensamento. E no decorrer do livro, o Ren fica lá. Não sai de jeito nenhum, se recusa a sair. Ó, sempre traz essas palavras curtas assim, ó. Quanto mais importante o seu queijo é para você, mais você quer ficar com ele. Aqui eu posso abrir em qualquer lugar, que esse livro ele vai sempre trazer essas palavras. Se você não mudar, pode acabar extinto. Isso aqui são palavras que o humaninho que resolveu, que caiu em si a tempo, resolveu colocar como instintos para poder seguir em frente. E caso um dia o seu amigo quisesse vir, seguisse também essas pistas. Então, ó, o que você faria se não tivesse com medo? Ele começava a refletir. Então, esse livro ele traz muitas frases nesse sentido que te impulsiona a mudar, que te impulsiona a refletir o seu estado que você está agora e aceitar certas mudanças e adaptações. Então, com isso, o Ren, ele fica. Ele não sai e ele fica o tempo todo lá. O humaninho encontra os dois ratinhos e esse livro é legal porque no final ele tem um debate. Começa eles debatendo esse assunto. O celular cortou aqui do nada, tem que fazer montagem. Então, esse livro aqui, ele termina com um debate de pessoas da empresa, que no início ele começa um rapaz contando pro pessoal da empresa a historinha do quem mexeu no meu queijo. No final eles começam a debater sobre isso. Como cada um se encontra na história ou dentro de cada personagem, como isso pode refletir dentro da vida deles ali. Então começam depois a surgir teorias de o que aconteceu com o rei, se ele ficou, já que ele era muito resistente a mudanças, que ele não aceitava de forma alguma as mudanças, e aí começaram a surgir várias teorias. Então, logo em seguida, né, graças a Deus, veio a segunda parte do livro, que é Como Sair do Labirinto. Aqui conta em específico a história do rei, como ele deu em si e como ele foi buscar o seu queijo, resolveu tomar coragem e buscar o seu queijo depois de muito apanhar, de muita miséria, de muito sofrer. E aqui também ele vê aquelas frasezinhas soltas que eu mostrei aqui por página, ele vê aqui as frases que o amigo deixou e ele também começa a escrever e a deixar as frases dele também. Aí ele bota, só que a deles é assim, ó, através de uma pizza. Preciso encontrar mais queijo, caso contrário morrerei. Então preciso encontrar mais meus objetivos, caso contrário eu vou padecer na mesmice. O labirinto é um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. Tudo depende só de mim, estou por conta própria. E assim ele vai. Uma convicção é um pensamento que você aceita como verdade. Ele começa a desenhar. Aqui a gente percebe diriam que é uma afliçãozinha um pouco maior na hora de ler, porque a gente vê o peso que o Ren ele carrega, justamente pela essa demora de buscar logo, de sair logo para buscar. E levando isso para a nossa vida, as mudanças que às vezes a gente demora tanto a aceitar e acaba perdendo muita coisa por conta dessa adaptação, porque às vezes acaba se tornando mais complexas do que se eu tivesse feito isso inicialmente. Então o livro ele é muito bom, traz uma nova personagem que ajuda nessa transformação também, de quebrar paradigmas desse ratinho. No final das contas a história é muito linda. Só um minuto. A história é muito bonita, eu gostei. Os dois livros, eu li, esse eu li em um dia, esse aqui eu já li no outro, de tão leve, tão suave que é assim a lição. E quando eu falo assim em relação ao rei, que a gente sente assim um pouco de peso, mas é em relação à historinha, porque ele acabou sofrendo mais, encontrando mais medo pelo fato dele ter passado mais tempo na sua zona de conforto. E aqui esse livro também já vai falar muito mais sobre a questão das suas convicções, o quanto importante as convicções que você carrega, as suas crenças que você carrega, elas são bastante fundamentais na sua vida, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. E claro, vai ser um livro que eu vou guardar, a adolescência tá aí, já vai ler esses.
E como eu falei no último dos livros que eu li aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, eu já tenho contado toda noite a historinha pra ela tem amado. Isso é muito bom e também já é colocado em prática, porque Thaís trabalha aqui, ganha R$ 2 por dia. Tá sabendo administrar, aprendendo a administrar o dinheiro. E agora eu também vou contar, logo quando acabar o livrinho do Homem Mais Rico da Babilônia, eu vou contar essa historinha já aqui pra ela, que é uma história muito leve, muito solta e muito legal. E esses foram os livros que eu li dessa vez. Encantadores, gostei muito, principalmente pela linguagem leve, simples e rápida, e que te passa ali um conhecimento muito eficaz e já te impulsiona muito a buscar essas mudanças, essas resiliências, e faz tu entrar numa reflexão muito grande sobre em que momento você está sendo cada personagem aqui. O que personagem você se identifica mais para justamente fazer essas mudanças necessárias que precisamos, seja na área familiar, espiritual ou profissional. Eu já levei muito para a questão profissional. Então, esses foram os livros, indico muito. E mais uma vez, Lojas Americanas Codó, valeu pelos livros serem bem em conta, né? E porque eu tô aproveitando muito. Beijos e até um próximo vídeo.